Bem-vindo ao Chapéu Pensador. Esse é um programa especial, porque de vez em quando aqui cada um de nós traz um convidado. E esse programa eu trouxe o meu convidado, por isso que eu estou começando o programa. E o meu convidado é o Delfino Golfetto. Ele é um empreendedor, a gente tem falado muito de empreendedorismo, de venda, dessa coisa que todos nós temos no sangue aqui, nós três aqui temos no sangue, e a gente fala muito, é muito nosso tema aqui. Mas hoje eu trouxe um case, é uma pessoa que vai contar como é que viveu isso na prática, como é que se descobriu empreendedor, como é que se transformou no grande empresário que ele é hoje. Começando como boia fria, quando ele até os 17 anos de idade, e deu uma virada na vida. Gente, isso é que é ser brasileiro, né? Eu adoro ser brasileira nessa parte, quando a gente vê que a gente consegue fazer cada coisa nesse país, apesar de tudo. Eu estou aqui com o nosso Chapéus Pensadores, o Tejon e o Marcelo, para a gente explorar hoje. Você, Delfino, nós vamos tirar toda a cana de açúcar, vamos apertar a sua cana de açúcar, aproveitar toda a sua cachaça, para a gente estar podendo aprender com você na prática e ensinar os nossos telespectadores. Então vamos começar. Quando que você se descobriu empreendedor? Isso já nasce no cara? Porque você era boia fria, você estava ali, mas você já estava o quê? Já estava olhando, vislumbrando alguma coisa lá na frente? Eu gosto muito de sonho. Eu vivo 5 sonhos. Eu tiro um, eu coloco um, eu realizo 3, eu coloco mais 3. Então, antes de qualquer coisa, Leila, só cresce quem está aberto ao aprendizado. E nesses programas eu andei dando uma vasculhada lá nesse programa de vocês. E tem uma coisa fantástica que eu aprendi aqui. Hoje eu tive a oportunidade de ver, falando muito em fé, muito em amor, muito em paixão, de persistência, sabe? Dessa coisa que nós, seres humanos, temos que manter vivo dentro. E desde menino eu fui muito sonhador, mas muito sonhador. E também pensador. Não basta ser só sonhador, você também tem que pensar nas coisas. E eu gosto de uma frase, acho que é Mário Quintana, que diz assim: quando eu vejo, são 6 horas, não é isso? Quando eu vejo é sexta-feira, quando eu vejo é o final do mês, quando eu vejo eu também tenho 65 anos. Então eu realizei todos os nossos sonhos e os meus sonhos. Tenho mais uns 4, minha família briga, mas por que você não para de sonhar? E eu falo, o dia que eu fechar o caixão, eu paro. O dia que eu puxar a tampa, eu paro. Então, não é fácil realizar os sonhos. Não é fácil. E eu digo que essa luta nossa, essa nossa vida, você não percebe quando você chega com 65 anos. Eu não percebi. Aí eu tenho o prazer de falar que eu realizei todos os sonhos da minha vida, tenho mais uns 5 ainda forte. Tem um grande sonho, que eu não sei se eu consigo, mas eu acabei de revalidar a carteira de piloto e minha saúde está extraordinária. E eu tenho um sonho de decolar um Boeing nem que for um 737. E eu vou conseguir, nem que for para pagar umas 20 horas nos Estados Unidos, que tem essas escolas, né? E vou para lá tirar uns 3 meses para realizar mais um sonho. Porque os pequenos eu já estou conseguindo tirar e pousar e brincar. Então já passou essa... Eu tenho uma pergunta. Você trabalhou cortando cana. Também. Não é? Eu estou imaginando, lá naquele início. E hoje você tem a cachaçaria. Quando você estava lá como menino, né, naquele trabalho que você estava cortando cana, ali naquele instante, o que você sonhava naquela época? Olha, eu sempre pensei numa coisa na minha vida, e se eu puder passar esses conselhos, porque se formos falar aqui de realizações, de sonhos, das dificuldades, a gente fica o dia todo. Mas eu acredito que quando você sonha, primeiro você tem que correr atrás deles. Porque o sonho, para mim, ele é um narcótico, ele é um micróbio que ele fica te cobrando em todos os momentos da sua vida. Ele te cobra. E às vezes você desvia dele. E... quando eu, mesmo com boia fria, que não era boia fria porque queria me aparecer, mas uma das coisas que o nosso pai ensinou para os 2 irmãos, né, quando nós viemos do sítio para a cidade, ele já veio para a cidade para estudar os filhos. E lá a gente fazia com amor.
Então, quando ele batia amendoim, era diferente o amendoim. Hoje a máquina, eu moro na capital nacional do amendoim. Você planta 1.000 hectares para colher 800, 200 fica na roça. Na nossa época, plantava-se uma quarta de amendoim. O amendoim era desse tamanho, porque até a variedade inovou e mudou. E nós, criança, ficava ao lado dos balaios, porque se batia o amendoim manual, e nós tínhamos que catar, como criança, as vagens de amendoim desse tamanho e jogar dentro do balaio. E aquilo se fazia até soprava para tirar a terra. Eu digo que isso é amor. O que dá certo na vida das pessoas, e eu vi aqui a cantora falando isso, fazer com amor. Quando você faz com paixão, Genial. deixou de ser flecha com direção. A cantora é a Tamara Angel, O que a gente fez sopro um na programa vagem do pra- amendoim. Isso é amor. Então, quando eu estava também na cidade, que tinha a oportunidade de trabalhar, a primeira coisa era você trabalhar com bastante paixão, com bastante amor, com bastante transparência, e eu lutava para ser sempre o número 1. Depois de muitos anos, eu vi uma propaganda do Ronaldo pela Ambev, né, pela Brahma, fazendo Foi, a propaganda foi. número 1. Foi. E onde eu trabalhava, eu queria mostrar que mesmo um moleque, sem essa epiderme, porque o sol destrói, sem nariz, a gente não tem nada disso. Quem nasce em sítio e mora e fica debaixo do sol, nós não tínhamos na época os tal protetores que hoje nós temos, os chapéu do pensador. Não tinha? Mas tem um chapéu de já palha, tinha. vai. O chapéu de palha é bonito. Não usava porque incomodava e atrapalhava. Atrapalhava, porque o chapéu protegia do sol, mas ele incomodava. E a pessoa arrancava aquilo lá e não sabia que ele podia ter um câncer. Mas em todo aquele trabalho que eu fazia com muita paixão, com muito amor, era para ser o número 1. Então, o meu presente, terminava a roça, é assim que faz a roça. Você vai com 200 boia fria no caminhão. Então, terminou a colheita de milho. Hoje também tudo na máquina. Na época quebrava-se, jogava numa bandeira, depois passava com os balaios e pegava e jogava numa carreta dos fazendeiros que tinha trator. E é a parte que eu mais detestava, porque em terra arenosa tem muito espinho de carneiro. Aquele espinho de 2. E quando você ia juntar o milho, enfiava nas mãos, então as mãos da gente era dura daquele espinho ardido, ele queimava. Esse é um serviço que eu detestava, mas eu fazia com muita paixão, com muita eficiência, porque terminava a safra dos 200, no outro dia só voltava 50. Eu falava, eu não posso perder esse empreguinho, eu tenho que garantir o meu emprego, eu tenho que garantir a minha diária. E aí eu fazia com toda a velocidade de moleque ligeiro, de moleque rápido, saudável, né? Que nem cobra pegava, porque quantas vezes batendo amendoim, a cobra estava no rolo, você jogava, ela pegava nas suas costas, um trem gelado, mas você pulava igual um coelho, a cobra ficava lá em pé para te pegar, mas não pegava. Delfino, deixa eu te fazer uma pergunta. Tanta dificuldade, a história dá pra gente ficar ouvindo horas aqui. Porque é gostoso ver quando uma pessoa vem do nada, sem perspectiva nenhuma, não queria perder o emprego. Imagina, o emprego era ruim, mas 150 foram embora e você ficou entre os 50 ali. A pergunta do Tejon me deixou curioso, porque eu queria dizer que eu sou teu fã, eu conheço a cachaçaria desde as primeiras lojas, é um modelo de franquia bem sucedido, talvez tenha sido me corrija se eu estiver errado, tenha sido uma das primeiras franquias nesse segmento no Brasil, não? De vários restaurantes foi o primeiro. Foi o primeiro, não foi? E foi muito interessante isso. Nessas andanças da vida, justamente ela nasceu numa 1h30, 2h da tarde, quando eu fui despedido de uma roça. Olha aí. Ela foi, ali foi Genial a mola propulsora. Porque como eu não admitia... Mas foi beber para esquecer. Não, eu não queria ser o número 2. Eu nunca era o número 2. Bendito o cara que te demitiu, hein? Mas é muito legal essa história. Essa passagem, porque isso não é história verídica. Mas assim, você queria ser o número 1. Número 1 na época, eles tratavam de... Eu não posso falar a palavra, mas eu falo Charlie Uniforme. Para você entender. Charlie Uniforme de ferro. Do understand? Sim. Sim, yes, of Charlie e uniforme de ferro. Sim. Hoje é XT, hoje é X9, o que é? Hoje os puxa-saco é. Mas o cu de ferro era o Charlie uniforme. Então veja bem. É o Iron S. Yes. Iron S. Iron S. O número 1, de repente, ele foi mandado embora. Mas eu estava assim curioso, porque naquela época nós estávamos cuidando das cucurbitáceas, que são as melancia, melão. E eu dava vários exemplos, porque na época se lia muito pouco, tinha muito pouco jornal.
E eu tinha sempre uma preocupação de, no final da tarde, todo mundo ia embora de caminhão, e os bichos, eu também era fedorento, todo mundo devia ser, mas eu talvez fedesse menos do que os demais. E eu falava, meu Deus do céu, aguentar 200 caras num caminhão abraçado, porque o caminhão balançava. A carniça não era fácil, o mau cheiro da subaqueira, como falar no interior. Mas eu procurava ir de caminhoneta. Para ir de caminhoneta, ficava puxando o saco do patrão. Mas esse puxar o saco, fazer a média, não era só com o intuito de pegar uma caminhonete, porque eu acabava chegando mais rápido. Eu tinha aula às 7h30 da noite. E eu cuidava. Por isso que eu sempre falo que quando você é um bom funcionário, você nunca sai desse estúdio ou da sua empresa sem falar para os teus patrões, para os teus diretores, não tem mais nada para fazer? Você tem certeza que eu não tenho mais nada para fazer? Genial. Isso é muito difícil nos dias de hoje. Genial. Eu sinto isso. Porque na época já era assim, batia aquele maldito sino da sede da fazenda, que era 5 horas, parecia uma boiada que saía correndo, chegava a fazer poeira nos caiadores, porque todo mundo queria ir embora. E eu tinha preocupação, pois eu fiquei em cima da caminhonete, tomando vento, com terra na cara, porque era tudo, não tinha asfalto, para recolher jornal, para proteger as melancias, os melão. Eles largavam tudo aquilo e eu olhava para o céu e falei assim, e se chover? Amanhã todos eles não vão ter serviço e não vão ter a diária. Então eu voltava e recolhia, mas eu falava para o meu patrão, olha, eu estou recolhendo os jornais, vou guardar na tulha, e o senhor não esqueça de mim. Você era tão exemplar, por que ele te mandou embora? Então, esses moleques antigos eram muito Estou querendo curiosos. saber quando é que começa a cachaça. Exatamente. E aí, um dia, hoje eu sei que é isso, é você voltar de banco, né? Normalmente o empresário, o empreendedor, está sempre correndo atrás de banco, né? E ele devia ter vindo do banco. Hoje eu entendo perfeitamente o estresse dele. E eu estava querendo saber que nós vamos passar um fungicida, que eu já sei que é fungicida, a culpa é porque nasceu aí. Nós temos que passar isso daqui na melancia, vamos passar, né? Pulverizador costal, vamos passar essa porcaria. Mas eu falava, mas que diabo é isso azul? Né? Parece um azul que eu estudei na escola, no laboratório, azul de metileno. Era evidentemente um fungicida que eu não sabia, sei hoje, porque depois eu estudei. E ele falou, mas que tanto você me pergunta, Satanás de moleque, para com isso. Eu falei, nossa senhora, mas o senhor não pode responder para mim, o senhor precisa chamar o cão, o Satanás, o capeta. Mas ele estava incorporado com o Satanás, porque ele tinha vindo do banco. A conta devia estar estourada, né? Eu já sei que a conta é estourada. E ele me mandou embora depois da terceira pergunta. Você irritou o camarada para quê? Tem um camarada, porque ele achou que eu estava querendo aprender, na cabeça dele, para me implantar a melancia. Tão fraco de cabeça. Era um patrão que não merecia ele. E aí eu falei assim, eu não acreditava que ele estava me mandando embora. Isso era uma quarta-feira, nunca me esqueço, eu juntei minha ferramenta, joguei nas costas. Eu tinha 22 km para to walk. Eu tinha que vir embora a pé. A minha preocupação era que eu tivesse que chegar antes das 6 em casa, porque se o caminhão me ultrapassasse, como que o puxa-saco foi despedido. O número 1 de todos os remates. Jogava no meio da plantação ali. A galera adorou. Mas uma vez teve com esse mesmo lavrador, com esse mesmo fazendeiro, eu enfiava todos os talos de algodão no saco, porque o cara quando dava 5 horas que batia o sino, ele olhava para lá, olhava para cá, e ele despejava uma moringa de água dentro de algodão. E nós sabíamos que, como era nascido de sítio, o algodão, ele pega fogo depois de um... E normalmente, antigamente, eles guardavam algodão 8 meses numa tulha para fazer o dinheiro. Era diferente do momento de hoje. Se vendia quando estava na alta. E o algodão pegava fogo. E eu avisava, olha, eu estou olhando os caras e eu marquei todos os fardos de algodão que tem talo enfiado. Vocês abrem no terreirão, porque senão ele vai pegar fogo. E é o fulano, beltrano e ciclano. Mas você, pelo amor a Deus, as peixeiras menores desse tamanho que enfiava nas costas, e para furar o bucho de um para o outro, anda ali para ele. Tanto faz matar um homem como matar uma barata. Então precisava tomar muito cuidado, né? Então você tinha que ser corajoso, mas eu defendi o meu patrão. Como sempre fiz na minha vida. Você tem que defender quem te defende o pão de cada dia. É uma espécie de manifesto hoje? Sim. Hoje aqui, é. virou, encravou no coração. Mas eu fui embora e à noite eu cheguei numa maravilhosa de uma professora que até hoje deve ter uns 90 anos, ela está viva, lúcida. E eu trato ela de professora, eu cumprimento na igreja, na paz de Cristo.
minha professora, ela tem orgulho quando eu falo minha professora. E eu cheguei nela com muita simplicidade, muita humildade e perguntei que escola era aquela que estudava as plantas. Ela falou, amanhã eu te trago. E aí eu comecei a estudar e quando eu terminei comecei a fazer estágio em usinas, porque remunerava mais. E acabei invernando para o lado da Sacarum Oficinado, que é a cana. Trabalhei em várias usinas como gerente agroindustrial, mas também não podia esquecer do meu juramento. Teve algumas fábricas de aguardente naquele momento alto de 82, 3, onde cresceram as micros destilarias de álcool. Foi. 10 mil litros de álcool por dia, porque qualquer fazendeiro podia... Pro álcool, né? Pro álcool. E ele virava uma coluna para aguardente, porque a aguardente estava também num momento interessante. E como é a sua paixão pela... Porque eu já tinha até terminado um projeto que não era na minha área, e eu falei, bom, ganhei o dinheiro suficiente para descansar. Não vou trabalhar mais esse final de ano, e aí eu encontrei um grande amigo que me chamou para ir olhar uma fábrica de aguardente, que a nossa criança, a minha, por exemplo, tinha 2 anos, falando fluentemente o inglês, o francês e o alemão. E a criança dele com 10 anos não conseguia nem andar, estava engatinhando. Quando eu vi a fábrica, eu falei, eu não consigo vir aqui, porque eu vou ter que abaixar tanto para pegar na mão. Mas aí eu sempre preguei a humildade, a simplicidade. Eu olhei aquela pobreza de uma fábrica, vi o tanto de dinheiro que eu estava jogando fora e resolvi assumir compromisso. E era para ficar 2 anos, acabei ficando 8 anos nessa fábrica e nós triplicamos a produção. E um dos canais era distribuir depois aguardente, ensinar os bares a mexer com essa aguardente, porque eu vendi 1 milhão de litros em forma de dose e de coquetéis e batida, equivalia a 3 milhões de litros a granel. Então, Foi aí que começou. ali eu descobri, eu falei assim, mas não é possível que a nossa aguardente, aliás, o único produto autêntico nacional, é tão maltratado. Só que isso está ligado fortemente com um sonho lá atrás. Quando eu era moleque, eu passava nos restaurantes e eu ficava alucinado de ver tantos talheres. E uma vez eu vi uma velhinha em cima da mesa de um restaurante. E eu queria saber que era aquela velhinha. Descobri depois de muitos anos. Porque também ficou um sonho. Um dia você entra nessa porcaria, ao redor de uma mesa dessa, vai ver que diabo tem isso, né? E eu falei assim, nossa, até o povo rico deve esquentar a comida deles. Eu costumava esquentar a minha marmita de comida na época. Nós não tínhamos isopor, a marmita com isopor. E aí eu descobri que aquelas velhinhas era para uma data especial. E quando eu me formei, o primeiro lugar que eu fui foi a um restaurante. E aí começou a brincadeira. Um sonho puxa o outro. E aí eu criava uma expectativa com meus amigos lá da periferia que eu ia levar eles num restaurante para ver um bife desse tamanho, com queijo em cima. Os caras começavam a engolir quando eu falava isso. Porque ele está acostumado com quiabo, com giló, Abóbora. quiabo de metro no fundo de quintal, rabanete, tudo aquilo que você planta no fim. E frango era uma vez por semana, carne era uma vez por semana. Periferia é assim, não tem esse negócio de carne todo dia, né? E eu criava a expectativa e levava, chegava lá, era uma decepção. Os bares e restaurantes, perdia a qualidade com muita facilidade. E foi um dia que eu brinquei com o cérebro. Quer saber de uma coisa? Um dia eu vou montar uma porcaria de um restaurante desse, vou mostrar como é que se faz para segurar uma qualidade. E pronto. Isso é o assim suficiente. nasce esse sucesso. Quantos da franqueados você cachaçaria tem? Água Doce, gente. Nós tínhamos 120, graças a Deus estamos com 90 hoje, 95, quero fechar mais umas 5, que esse momento é fantástico, esse momento está maravilhoso. Para você selecionar. Para você ficar depurar. com que- Uma rede com 24 anos é o momento de você fazer a 24 anos. depuração, de franqueado. Né? De franqueados. Ou seja, você Porque vai nós ter uns temos 90. 27 anos. Eu quero ficar com umas 85. porque 85 franqueados é eu quero extraordinário. derrubar mais uns 10. Por quê? Com todo esse momento... Não é que eu você quer, o pessoal se derruba, né? Também, mas sabe que o legado que esse momento está deixando? Os amadores já desapareceram. Os ingerentes, os não gestores. Isso é fantástico. Eu falo que o administrador... A é aquele crise que filtra, administra- O verdadeiro atirador é aquele que não precisa de um rifle de alta precisão, que manda você até segurar o ar no peito para buscar uma caça a 1000 metros. O verdadeiro atirador, ele tem uma pica-pau com buchinha do lado, ele não tira o olho da caça e ele arma certinho a pica-pau e mata a pomba juriti da asa branca, que parece um frango voando. Esse é o verdadeiro atirador. É na raça.
O verdadeiro administrador, ele tem que administrar agora. Ele tem que ser humilde, ele tem que injetar dinheiro na empresa, ele tem que ficar mais pobre, como todos nós ficamos, ele não pode se apegar a bens materiais. Eu vejo exemplos de nossos franqueados, cabeça, filhinha, papai está vendendo o seu carro porque ele vai botar na empresa, viu? Mas por quê, papai? É porque eu tenho que cuidar um pouco desse ninho onde estão os ovos. Mas por que não vende do irmão que está fazendo medicina também e tem carro? Eu falei assim, daqui 6 meses eu vendo do seu irmão, tá? Talvez eu até vendo o dele primeiro porque você é mulher, mas vocês vão começar a andar de ônibus. Mas o da mamãe também vai pro pau daqui 6 meses. E ele ficou com um carro bom, e no fim ele vendeu até o carro bom e comprou um outro simples, um popular. Esse já reformou a casa, já deu um upgrade na casa, está na frente de todo mundo, faturando com promoção, com casa, porque vocês falaram que eu gostei demais de um bloco, no programa de vocês, que vocês falaram exatamente disso, de empreendedor, de exigência, que o consumidor está exigente, que o consumidor está assim, que o consumidor, e ele está realmente. Então, se você não der um upgrade no seu negócio, se você não investir no seu negócio, você não conseguiu e não vai conseguir terminar esse momento que vai até o final do ano. Então, todos esses que foram humildes, que foram corajosos, que puxaram o gatilho muito rapidamente, eles estão na frente de tudo. É isso. Não tem segredo. Então, todos nós ficamos mais pobres. Eu, por exemplo, se tiver que voltar a varrer a rua, eu varro. E com o maior prazer, eu pego um vassourão e vou embora, porque quando eu vou lavar lá junto com os meus funcionários, que não são funcionários, eles são donos daquilo lá, eles são meus parceiros, meus colaboradores, eu pego um rodo maior, porque rende mais. Quanto mais rápido eu acabar de limpar a água, mais rápido eu sento para tomar a minha cachaçinha. Lições com Delfino. Delfino, eu vou ter que terminar esse programa. Nós também, vocês viram que esse programa estourou o horário, que eu acho que vocês não vão conseguir parar o programa com 10, 12 minutos, porque não dá para parar. Nós aqui, 3 palestrantes, ficamos sem falar, não conseguimos nem fazer pergunta, porque esse cara é um case, é uma história, é prática, é vivência, é paixão. Delfino, Nossa Senhora, nós estamos aqui obrigado, impressionados, viu, foi um pela presente. E por você que está compartilhar. na crise, que está reclamando, gente, ele falou de tudo aqui, não tem jeito. E quem quer te ver mais, Delfino, quer encontrar com você, onde é que te acha? Como é que as pessoas fazem? E uma cachaça. Ai, que lindo! Entra lá no Chapéu Pensador, que nós vamos estar lá, o que a Leila precisar, o que vocês precisar. É uma alegria poder, eu trato isso de handsight, né? Então nós vamos fazer um brinde aqui com uma brinde. cachaça. Aqui tem o quê? O pessoal quer. Todo mundo queria saber o que tinha na caneca do Jô. O que tem no nosso copo aqui? E são aquelas cachaças maravilhosas, são o quê? Saúde, Delfino. Saúde, Delfino, Saúde. obrigado, valeu, até a próxima. Gente, se inscreva aqui que está ficando cada vez melhor. Tchau!